Olá, meninos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Chegou o dia da nossa verificação parcial, então vamos agora ficar bem atentos para a leitura da prova, para que vocês então possam realizá-la de uma forma bem tranquila e sem nenhuma dúvida. Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte: podem ser encontrados em todos os continentes e apresentam condições extremas. Característico pelos menores índices de precipitação, pela ausência de umidade no ar, tem os dias com temperaturas médias de 50 graus Celsius e as noites com temperaturas reduzidas a 0 graus Celsius ou menos. Então, aqui tem características de um determinado bioma. Que bioma é esse? É a floresta temperada, deserto, tundra ou taiga? A próxima questão também sobre o bioma. Novas características para você identificar a que bioma se refere. Vamos lá. É um bioma situado predominantemente nas regiões polares, caracterizada por apresentar temperaturas baixas durante todo o ano, com pouca chuva e baixa umidade. Essas informações são referentes ao bioma tundra, taiga, deserto ou savana? Vamos para a próxima. Ainda falando sobre biomas. O bioma localizado em regiões próximas à linha do Equador, que possui solo pobre em minerais, mesmo com grande diversidade de flora, e que sofre influência dos climas equatorial e tropical, é denominado por tundra, floresta temperada, deserto ou floresta tropical. Então, meninos, todas essas questões, né, que nós vimos até agora, falam características de um determinado bioma. Você vai ter que fazer essa associação dessas características com o bioma correto para marcar a resposta certa. Vamos para a próxima. A Terra sofre a influência dos elementos e dos fatores climáticos, o que permite a formação de condições climáticas específicas em cada uma de suas regiões. Isso possibilita a definição dos diversos climas terrestres, que, por sua vez, são importantes para a constituição dos biomas. Explique como são formados os biomas. Então, aqui, meninos, vocês vão explicar como os biomas se formam, ok? De acordo aí com o que significa bioma, né? E de acordo com essas informações aqui do enunciado do texto, para lembrar a vocês sobre essa formação dos biomas. A próxima questão diz assim: El Niño, em espanhol, significa o menino, enquanto La Niña quer dizer a menina. Mas estes também são fenômenos que causam variações nas correntes marítimas. Descreva os dois fenômenos, diferenciando-os. Então, aqui na hora de escrever, você vai ter que colocar El Niño é tal coisa, La Niña é tal coisa. Vai estabelecer essa diferença existente entre esses dois fenômenos, ok? A próxima diz assim: sobre questões climáticas, qual alternativa apresenta uma afirmação correta? Então, você vai ler todas as alternativas e vai anotar a única que tem a afirmação correta, a única que é correta. Primeira diz assim: as dinâmicas climáticas não são alteradas por atividades humanas, como exemplo, grandes cidades ou áreas com intensa atividade industrial. A segunda, pode-se estabelecer o tipo climático de determinada área na superfície da Terra com a observação de apenas 5 anos dos elementos climáticos de temperatura, pressão atmosférica, precipitação, massas de ar e geadas. A letra C. Em se tratando de atmosfera, o tempo é o estado atmosférico em certo local. Por outro lado, o clima é o conjunto de variações de tempo em determinada área durante um longo lapso temporal, ou seja, durante um longo período de tempo. E a letra D?
As temperaturas do planeta Terra variam proporcionalmente à altitude das áreas. Quanto maior a altitude da área, maiores são as médias de temperatura. Quanto menores as altitudes, menores são as médias de temperatura nessa área. Então, não se esqueça que nessa questão, uma afirmativa correta, tá? Já na próxima questão, diz o seguinte: analise cada uma das frases abaixo e assinale todas aquelas que se referirem ao estado atmosférico. Aí vem as informações. Hoje o céu amanheceu nublado. O inverno da região centro-oeste é seco. Em dezembro sempre neva no norte da Europa. Como está quente agora? Choveu a manhã toda. Fortaleza é quente, com temperatura média de 29 graus Celsius e com poucas chuvas durante o ano. Então aí, meninos, fiquem atentos que eu coloquei para assinalar todas as que se referirem ao tempo atmosférico. Então, toda afirmativa que for relacionada ao tempo atmosférico e não ao clima, você vai marcar com o X, ok? Vamos para a próxima. Tem aqui uma imagem, está mostrando aqui o nível do mar, Florianópolis, a cidade de Florianópolis, e aqui mostra a coluna de ar, e aqui a cidade de São Joaquim e mostra a coluna de ar sobre essa pessoa, tá? Vamos lá. Os corpos mergulhados em líquidos recebem pressão porque suportam o peso do líquido sobre eles. Da mesma maneira, quando no ar, os corpos também ficam muito sujeitos a certa pressão, pois têm de suportar o peso do ar sobre eles. Com base na figura, responda as questões abaixo. Letra A. Qual o nome da força que o ar exerce sobre todos os corpos em todas as direções? Então, que nome a gente dá para essa força exercida pelo ar, que vai fazer essa força sobre todos os corpos existentes e em todas as direções ao mesmo tempo? Letra B. Em qual das duas cidades, Florianópolis ou São Joaquim, a força que o ar exerce é maior? Explique, né? Justifique. Então, você vai dizer o nome da cidade e vai explicar por que é maior, ok? A próxima diz assim: os elementos climáticos estudados em climatologia são grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em determinado lugar. Eles podem ser instantaneamente mensurados ou medidos com base em registros. Analise as opções que seguem e assinale todas aquelas que representarem os principais elementos climáticos. Então, aqui, todas as informações que estiverem representando elementos climáticos, você vai assinalar. E as opções são temperatura atmosférica, pressão atmosférica, massas de ar, altitude e umidade. A última, estamos acostumados a perceber o mundo ao nosso redor. Existe uma área da ciência denominada climatologia, que é responsável pelo estudo científico do clima. Já a meteorologia analisa o tempo atmosférico. A diferença entre tempo atmosférico e clima está, na verdade, na escala temporal que os envolve. Letra A. Diferencie clima de tempo atmosférico. Aqui, meninos, para diferenciar, você vai pôr clima, significa tal, tal e tal coisa. Tempo atmosférico significa tal, tal e tal coisa, tá? E a letra B? Descreva uma frase que exemplifique corretamente a utilização do termo clima. Então, que frase você poderia usar para descrição desse termo clima e não tempo atmosférico? Ok? Meninos, essa é a nossa verificação. Tenham atenção ao realizá-la. Espero que vocês façam uma ótima avaliação e por hora é só.
Bye, bye!